Boa tarde, meu nome é Crislaine, eu curso o sexto período de Direito na Unidade UNA de Uberlândia, Minas Gerais. Nosso trabalho interdisciplinar esse ano foi sobre o livro do filósofo Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Ele foi dividido entre capítulos entre os alunos e o capítulo escolhido foi Gestação de Substituição e as Teorias da Justiça. O filósofo Michael Sandel retrata nesse capítulo a gestação de substituição, um tema bastante discutido entre a sociedade hoje, principalmente entre os casais. Nesse capítulo, ele conta a história de um casal onde a esposa ela tinha problema com esclerose múltipla, o que impedia ela de conseguir gerar uma gravidez saudável ou até mesmo uma gestação saudável. Após várias perdas, eles decidiram procurar uma mãe para gerar o seu bebê. Então, eles foram atrás de busca por mães de aluguel, viram no jornal um anúncio de uma mulher que estava disposta a gerar esse filho em troca de uma compensação financeira. Esse casal então foi nesse anúncio, encontrou uma pessoa que aceitou fazer o tratamento em uma clínica e também receber o valor para gerar este filho. Foi feito um contrato, neste contrato foi pago US$ 10.000 para a gestação, foi feito um contrato entre as partes, devidamente assinado. Ao dar à luz, esta mulher não quis entregar a criança ao casal. Ela se aproximou-se tanto da criança que ela fugiu. Ela não conseguiu entregar e fugiu para outro estado com a criança. O casal chamou a polícia, fez o boletim de ocorrência e esse bebê foi encontrado no estado da Flórida. A mãe que gerou a criança, mediante esse contrato, acionou a justiça para ter a guarda da criança. Ao acionar a justiça, a mulher que gerou a criança não teve êxito. A mãe de útero apelou então para a Suprema Corte de New Jersey, que teve êxito, que anulou a sentença invalidando o contrato de gravidez que eles fizeram lá atrás, dando então à mãe o direito de visitas e em favor da criança deixou a guarda com os pais, com o pai biológico e a mãe que tinha esclerose múltipla e não podia gerar. O juiz alegou uma série de falhas nesse contrato. Diz que não houve consentimento comprometido, que houve comércio de crianças e que pessoas de classe maior fazem persuasão das pessoas de classe menor para que aceitem esse tipo de contrato. Esse juiz apontou que o casal, ao escolher a mãe de útero, não houve um consentimento consciente da mãe de útero, ou seja, ela não tinha consciência de que ela iria gerar essa criança e ia entregar ao casal, mesmo sabendo que no contrato havia todas as cláusulas específicas a respeito dessa entrega. Ele fala, então, da teoria dos contratos, que ela se baseia em duas teorias da justiça, que é a teoria do libertarismo e a teoria do utilitarismo. Foi Jeremy Beckman, que foi quem idealizou a corrente utilitarista como filosofia moral, que surgiu no movimento revolucionário, a Era da Razão. Nesse pensamento, você não pode ancorar as suas ideias sobre ética, sobre liberdade na natureza e em direitos naturais, deveres naturais, aquilo que te traz felicidade ou que traz felicidade ao maior número de pessoas. Stuart Mill foi outro filósofo, ele foi um dos pregadores do utilitarismo. A teoria do libertarismo surgiu para se referir às teorias que buscavam se justificar nas consequências das ações, com sua finalidade de promover o bem geral e a felicidade. Deve-se respeitar algumas regras impostas pela sociedade, pelo princípio do bem comum a todos, não tratando o direito de gestar como um livre comércio. John Rawls buscou fornecer uma teoria e, ao mesmo tempo, uma crítica opositora à concepção do utilitarismo tradicional. Para finalizarmos, qual é a opinião acerca da análise das teorias da justiça sobre a gestação de substituição? Penso comigo que a infertilidade ela é sim uma doença e ela tem atingido um grande número percentual de mulheres por todo o mundo, até mesmo por causas desconhecidas. E mesmo a medicina, que tem vários avanços e recursos para tratamento, para conduzir a reprodução natural, nosso ordenamento jurídico ainda é muito escasso em relação ao assunto de infertilidade.
Mas eu entendo que a utilização da finalidade de gestar em outro corpo não deve ser utilizada com fins comerciais e lucrativos, e tampouco com consentimento vulnerável, pelo simples fato de que cada ser humano é livre para fazer o que quer do seu corpo, envolvendo um direito fundamental que é a vida. A teoria do libertarismo traz consigo a autonomia e a liberdade de escolha, não sendo função do Estado promover a ordem ou a liberdade, mas é concernente a tudo o que se pode pensar e realizar, uma vez que o Estado deve manter a ordem econômica do país, definindo, sim, as formas de comércio, mesmo relacionadas ao seu próprio corpo, destarte o fato de que não pode ser generalizada essa tal liberdade.